Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu trago para vocês o teste que eu vou fazer com esse novo corretivo da Fenty Beauty, que vem nessa versão sérum hidratante, que é bem diferente daquele primeiro lançado pela marca. Eu até trouxe aqui também porque nós vamos fazer uma comparação. Além de eu fazer o teste desse novo corretivo, nós vamos comparar para a gente de fato conferir quais são as diferenças entre um e outro. Então, bora lá começar esse vídeo. Inclusive, eu estava super ansiosa para poder vir gravar esse vídeo, porque eu comprei esse corretivo já tem mais ou menos umas 2 semanas e eu contive minha curiosidade até para testar a cor. Não sei se eu acertei, espero que sim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei na cor 240N e eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a embalagem. Olha, ela vem aqui nessa embalagem bem característica da marca. Inclusive, é interessante a forma como eles embalam o produto. Essa caixinha tem um lado que é exatamente o lado onde a gente vê o número da cor, tem um selo, que é até um pouco difícil de rasgar. Mas eu normalmente abro por baixo, porque aí desse lado aqui não tem esse selo. Então vamos lá. Óbvio, eu já vi como é essa embalagem através de outros canais, mas é a minha primeira vez pegando aqui bem pertinho de mim e vendo como é. Eu achei uma embalagem bem diferenciada comparada à anterior. Eu vou mostrar aqui para vocês as duas. Prontinho, coloquei as duas aqui lado a lado para vocês poderem comparar. Então essa daqui é a versão antiga, na verdade é o primeiro corretivo da marca que tem um acabamento super mate, que é da linha Pro Filter. E esse aqui é na cor 260. E quando a gente olha as duas embalagens lado a lado, várias coisas a gente já percebe. Uma característica da embalagem antiga é que ela é bem fosca e essa nova tem uma embalagem mais espelhada, o que remete justamente à ideia de um acabamento mais hidratante. Outra diferença entre esses dois corretivos é em relação à quantidade de produto. Na primeira versão, essa embalagem conta com 8 ml. E a versão hidratante traz 9 ml nessa embalagem. Também percebo que essa nova embalagem ela traz um tom mais moderno, um acabamento mais luxuoso do que a primeira. E, como eu disse anteriormente, eu vou fazer a aplicação dos dois produtos, já que eu também quero comparar o acabamento desses dois corretivos ao longo do dia, como ele se comporta na minha pele. No meu rosto eu tenho só a minha skincare aplicada e um protetor solar. Não apliquei nenhum primer, como eu sempre faço na hora de testar produtos, principalmente de pele, para que não haja nenhuma interferência. Então, desse lado eu vou aplicar essa nova versão hidratante e desse meu lado eu vou aplicar a versão antiga com acabamento mate. Mas antes disso, deixa eu aplicar essas duas cores aqui no dorso da minha mão para já ter uma ideia do que tá por vir. Ah, também lembrei de comentar uma outra característica desse novo produto, que é o pincel. Olha só, a curvatura desse pincel é interessante, né? Eu não tenho nenhum outro corretivo que tenha esse tipo de pincel bem curvado. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês lado a lado, onde essa nova versão hidratante traz esse pincel bem mais curvado e o anterior, na versão mate, é um pincel retinho. Ah, outra diferença também que eu acho que não é tão bacana nessa nova versão. Percebem aqui, olha, a base desse corretivo, dessa embalagem, não fica em pé sozinha. Ela não tem uma base assim onde você possa deixá-la de pé, ou seja, ele vai sempre ficar deitado. A não ser que você tenha algum porta-maquiagens ou que você tenha alguma coisa na sua penteadeira para manter essa embalagem de pé, porque sozinha ela não fica. Que me fez lembrar, inclusive, o motivo pelo qual eu não gostei muito da embalagem da nova máscara da marca, que eu já até comentei aqui com vocês, que é essa daqui. Ela é uma máscara maravilhosa, eu amei o produto, mas a embalagem, gente, como a gente vai manter o produto de pé? É difícil e às vezes você não tem muito espaço para manter deitado. Então, esse design aqui dessa embalagem eu não curti muito não. Mas bora lá pro teste, que é o que interessa hoje. Inclusive, eu vou usar 2 pincéis limpinhos, um de cada lado, para que não haja interferência e que eu não misture os produtos. Então, eu vou aplicar aqui no dorso da mão, começando pela versão nova hidratante. Eu acho que a cor vai dar certo. Vou mostrar agora aqui bem de pertinho e espalhar assim com o dedo para a gente poder ver como fica esse acabamento na pele logo após a aplicação. Eu já consigo perceber que realmente dá uma luminosidade bem bonita na pele e também traz cobertura, olha. Porque existem alguns corretivos que são hidratantes que na hora que você espalha, ele acaba espalhando demais, ele não traz a cobertura que você precisa para ser um corretivo.
E esse, pelo que eu tô vendo aqui, ele mantém a cobertura, ele não compromete na hora que você esfuma. Agora, então, eu vou aplicar essa versão mate bem ao lado do que eu apliquei, para que nós possamos fazer uma comparação. Inclusive, eu não vou tirar da minha mão, eu vou terminar a maquiagem e aí depois, quando eu terminar mesmo, que já vai ter passado bastante tempo, a gente compara também como que ficou o acabamento desses dois produtos na minha pele, sem a aplicação de nenhum outro produto por cima. Olha, de imediato, eu nem lembrava mais dessa textura aqui, porque já fazia um tempinho que eu não usava esse corretivo mate. Mas o sensorial me deixou bem claro, esse produto, ele é muito mais emoliente que esse. Esse aqui, ele tem uma textura mais de mousse, e esse aqui, ele é mais líquido, um produtinho assim mais hidratante mesmo. Também percebo que ele traz mais cobertura, olha. Esse aqui hidratante, ele tá ainda deixando um pouquinho translúcida a pele. Já esse aqui deu uma cobertura pesada, olha, vocês conseguem perceber? Fora que ele tá secando muito mais rápido que esse. Não é nem a questão de ser hidratante. Eu tô tocando aqui, ele tá ainda úmidozinho. Esse aqui, ó, já tá praticamente seco. Interessante. Então vamos lá para a aplicação. Vou aplicar essa versão hidratante desse lado aqui. Inclusive, eu vou fazer diferente. Vocês que já me acompanham aqui há alguns vídeos, sabem que eu costumo aplicar a base primeiro e eu venho com o corretivo depois. Só que como hoje eu quero ver de fato como fica o acabamento desse corretivo comparado ao anterior, eu vou fazer o inverso. Então, vou primeiro aplicar o corretivo e depois eu termino a pele. Então, eu vou vir agora com o pincel limpo e começo a espalhar. Inclusive, esse é o pincel da marca, tá? Da Fenty Beauty. Ele é um pincel que tem as cerdas bem macias e esfumam super bem o corretivo. Às vezes eu tenho preguiça de usar porque, como ele é um pincel mais delicado, justamente direcionado para essa região dos olhos, você acaba demorando um pouquinho mais para espalhar comparado a uma esponjinha. Então, como normalmente eu aplico minha base com esponja, eu acabo usando também a esponja para espalhar o corretivo. Mas eu gosto muito desse pincel. Ele é muito bom, eu tenho até que usar mais vezes. Inclusive, eu acho que a cor deu super certo, é exatamente o tom que minha pele se encontra no momento. Então, esse vai ser um tom, um corretivo para que eu camufle, não vai ser um corretivo para iluminar. O que tá ótimo, nem sempre eu uso corretivo para iluminar. Mas, de imediato, eu já consigo ver realmente cobertura. Olha só, comparado a esse lado aqui, eu não tenho muita olheira. O que eu tenho um pouco mais para esconder pode ser uma manchinha ou então até mesmo esse ar de cansaço, porque quando a gente aplica o corretivo, já dá uma diferença, porque você percebe que dá aquela realçada na sua pele, traz aquela iluminação necessária para dar um acabamento bonito, como se você tivesse com a sua pele descansada. Então, se vocês compararem com esse lado, onde eu não tenho produto nenhum, a gente vê, olha, minha pele, ela não tem marcas escuras de olheira, mas não tá uniforme. E agora que eu apliquei, olha, a gente consegue ver. Deu essa hidratada, essa uniformizada, trouxe cobertura e eu acho que tá perfeito. Outro detalhe que eu tô observando aqui também é um corretivo que não acumula muito. Ele já tá aqui, olha, quase todo absorvido pela minha pele. E olha só, a minha pálpebra, que eu tenho uma pálpebra gordinha, então se for um corretivo que acumula, já vai aparecer aquela linha aqui. E não tem, quase não tem, olha só. Eu vou até passar agora aqui o pincel de novo, mas quase não ficou nada acumulado. Nossa, eu amei esse corretivo, muito bonito. Agora, desse lado aqui, eu vou aplicar a versão mate. Eu já nem lembro direito como é esse acabamento na pele. Eu sei que ele é um pouco mais pesado, que ele tem mais cobertura, que ele é mais sequinho, mas faz um tempinho que eu não uso. Inclusive, vocês já estão observando aqui que ele tá um pouco amarelado para minha pele. Quando eu comprei ele, gente, eu estava com um bronzeado que não existe mais hoje. Mas tudo bem, o corretivo, ele dá pra gente consertar. Se você tiver com um corretivo pouco diferente da sua pele, de repente você pode usar ele por baixo. Se ele tiver muito amarelado, você pode usar ele por baixo, que ele vai corrigir, e por cima você aplica o corretivo que for mais claro ou que for do tom da sua pele para uniformizar. Dá para fazer assim também. Vamos lá então espalhar esse corretivo. Eu vou usar esse outro pincel que é da Rare Beauty, também gosto muito dele,
principalmente por conta desse formato desse pincel, que ele se encaixa, olha, bem certinho aqui nesse cantinho. Ele é perfeito para poder espalhar corretivo também. Bem macio, bem confortável e é um pincel fácil de limpar, que aliás, esse é um ponto que às vezes me faz desistir de usar um pincel. O quão fácil vai ser limpá-lo depois que eu termino de usar. Tem pincéis que as cerdas ficam muito juntinhas e aí dá mais trabalho pra gente limpar. E aí, às vezes, eu confesso, gente, eu tenho preguiça de usar pincéis que são assim. Inclusive, eu tenho um exemplo, um pincel mesmo da Fenty, que ele é de base. E toda vez que eu vou limpar ele, nossa, eu fico lavando, 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 lavando. As cerdas são tão juntinhas e eu vou usando mais sabão próprio para limpar pincel. E não sei, gente, eu fico horas tentando limpar e acaba ficando um pouquinho manchado, parece que não sai tudo. E aí eu acabo desistindo de usar de novo, mas é um pincel também muito bom. A única dificuldade é na hora de fazer essa limpeza. Então vejam, enquanto os corretivos aqui que eu apliquei estão secando, vou mostrar para vocês como ficou na minha mão aquela aplicação que eu fiz primeiro. Esse lado hidratante, esse lado aqui mate. Dá para perceber que esse lado ele mantém essa emoliência na pele. Ele ainda tá assim, olha, demonstrando uma hidratação, batendo a luz, dá para ver que a pele ela tá bem radiante e aqui tá com o acabamento bem mate, bem sequinho, que depende mesmo do seu gosto ou do propósito da sua make. Prontinho, já fiz a aplicação dos dois corretivos. Ignorem a diferença de cor, porque, como eu disse, esse aqui tá um pouquinho mais amarelado. E vamos olhar a cobertura e o acabamento. Olha, eu já consigo perceber que esse aqui realmente vai manter a hidratação na pele. Por isso é bem importante lembrar que quando for usar esse aqui de acabamento mate, essa região dos olhos tem que estar muito bem hidratada. Porque senão você vai craquelar a sua maquiagem, vai ficar bem feio, principalmente depois que você selar com pó. E por isso é nítido que esse lado traz mais cobertura que esse. Mas, sinceramente, pro dia a dia, inclusive, eu vou dar bastante preferência a esse, porque ele traz essa leveza e não deixa de trazer cobertura. Um pouco menos, mas ainda assim tem cobertura. Me conta aí o que vocês acharam. Vocês já compraram essa nova versão? Vocês já tinham essa antiga? Vocês já compararam ou vocês estão com vontade de comprar? E olhando aqui, o que vocês acham? Ficaram com vontade de comprar essa versão nova, de experimentar? Como elas trazem propostas diferentes, acaba sendo aquela situação. Você pode usar as duas, eu consigo me ver usando esses dois corretivos, mas em situações diferentes, dependendo do que eu precise. Inclusive, em relação a preço, esse corretivo novo da Fenty, na Sephora, está sendo vendido por R$ 199,00 e esse de acabamento mate está com desconto. O preço dele também é R$ 199,00, mas no momento está sendo vendido por R$ 169,15. O que é esperado, porque quando vem um lançamento, a versão antiga acaba tendo uma queda no preço. Inclusive, esse aqui eu consegui comprar com desconto. Eu dei uma esperada aí, eu sei que ele já foi lançado tem um tempinho. E eu sabia que em algum momento ele ia acabar vindo com desconto. E foi bom eu ter esperado. Eu consegui aí 25% de desconto, paguei mais baratinho. E até que eu não precisei esperar muito. Então, vamos lá. Eu vou terminar essa make, vou fazer o acabamento aqui da pele. Vou também usar a base da Fenty pra gente poder fazer até a comparação como esse corretivo se comporta com a base da mesma marca. E eu volto aqui pra gente continuar conversando, então fica aí. Tô de volta já com essa make finalizada. Vou mostrar pra vocês, como eu sempre faço, quais foram os produtos que eu apliquei. Começando pela base, que é essa daqui, também da Fenty Beauty. É a primeira base lançada pela marca, que é da linha Pro Filter Soft Matte. E ela é na cor 230, é uma cor mais clara que eu tenho, para justamente nessa época do ano, onde eu pego menos sol e a pele tá mais pálida, e ela funciona super bem. Depois eu selei só essa área dos olhos com esse pó da Charlotte Tilbury, da linha Airbrush Brightening, justamente porque eu tô usando uma base bem sequinha com acabamento mate, então eu não preciso selar o rosto inteiro. Depois eu vim com essa paletinha da NARS, onde a gente tem iluminador, 2 tons de blush e também um contorno. E o nome dessa paleta é a Full Dimension One. Para preencher a sobrancelha, usei esse combo aqui, já bastante conhecido no canal. Esse é um gel de sobrancelha com cor da MAC, que eu gosto bastante. E ele é tipo uma colinha que serve para colocar os fios no lugar. E essa dupla é uma combinação perfeita. Já nos olhos, aproveitando o tema, eu trouxe essa paletinha aqui da Fenty. Vou mostrar aqui para vocês na parte de trás.
Aqui a gente já consegue ver os tons de sombras que vem nessa paleta. Vou mostrar agora para vocês, olha. É uma paleta maravilhosa, a gente tem cores incríveis e eu vou dizer para vocês o que foi que eu usei aqui, tá? Para fazer aqui o côncavo, eu usei esse tom aqui um pouco mais frio e depois aqui no cantinho externo eu acabei usando essa cor aqui mais intensa. E aqui no meio, para iluminar, fazer um pontinho de luz, eu usei essa sombra aqui com brilho. Máscara de cílios, eu apliquei essa marrom, que é da Too Faced, da linha Better Than Sex. E nos lábios eu usei essa dupla aqui, que já tá bem conhecida. Pelo menos o lápis labial, esse eu tenho usado bastante, eu tenho mostrado aqui pra vocês. Ele é da MAC, na cor Spice. Depois eu venho com um gloss para poder preencher os lábios. E aí eu usei esse aqui da Fenty. Inclusive foi até uma coincidência ser também da marca. Eu pensei foi no gloss, no acabamento e não na marca, mas enfim. E esse aqui é na cor Fenty Glow. E assim chegamos nessa make que vocês estão vendo. Então, só para lembrar, desse lado aqui eu apliquei o novo corretivo com acabamento hidratante e desse lado o outro que eu já tinha com acabamento mate. Vou fazer várias coisas hoje, vou dar uma saidinha também. Volto aqui mais tarde para mostrar para vocês se teve algum sinal do corretivo ter saído do lugar, se ele ficou craquelado. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque mesmo esse aqui mate não acontece quando eu selo, e então esse aqui sendo hidratante, eu espero que não vá craquelar. Mas vamos observar também se ele vai ficar gorduroso, se ele vai deixar a oleosidade da pele passar. Eu selei porque não tem como usar corretivo sem selar, pelo menos na minha pele. Então, isso é importante lembrar. Mas o que eu avalio no corretivo é cobertura, durabilidade e acabamento. Então, eu volto daqui a algumas horas para a gente conversar e poder observar esses detalhes nessa make. E estou de volta para a gente poder conferir como que esse corretivo novo da Fenty, na versão mais hidratante, se comportou na minha pele depois de algumas horas de uso. Agora são exatamente 9h17 da noite e eu finalizei essa maquiagem mais ou menos por volta de 1 da tarde. E nisso a gente já consegue perceber aqui alguns pontos para ressaltar. Lembrando que desse lado eu apliquei essa versão hidratante e desse outro lado eu apliquei esse com acabamento mate. De imediato, o que eu já consigo observar é o seguinte. Obviamente, pelo fato dele ter um acabamento mais hidratante, mesmo selando a pele, por conta aqui, olha, da máscara que eu apliquei nos cílios inferiores, transferiu um pouquinho, não muita coisa. Eu já tive experiência com outros corretivos hidratantes que transferiram mais, mesmo selando essa pele. Mas nesse caso aqui não é nada que me incomode muito, considerando que passaram-se 8 horas. E desse lado aqui, a versão mate, a gente consegue perceber que teve muito pouca transferência ou quase nada. A pele não craquelou. Esse corretivo ainda continua sendo muito bom para a gente fazer uma make com mais cobertura e que a gente consiga fazer com que ela dure mais horas. E até a base, eu sei que não é o assunto desse vídeo, mas vale ressaltar. Olha só como minha pele ela ficou bem oleosa. Lembrando também que eu não apliquei nenhum primer, talvez isso tenha influenciado. E aí, essa base, mesmo com o acabamento mate, que ela fica bem sequinha, olha só como deixou a oleosidade aparecer. Não só na zona T, mas eu tô percebendo e sentindo, inclusive, que a minha pele tá bem oleosa. Mas é uma oleosidade ok, confortável, não é uma oleosidade que fica feia. Tá assim, com um aspecto de pele hidratada, iluminada, mas que para algumas pessoas isso pode ser algo que incomode. No meu caso, um pouco. Nada que também me faça querer tirar a maquiagem. Eu vou tirar agora porque eu vou tomar banho, mas eu queria aqui mostrar para vocês, olha, como ficou, especialmente aqui na região dos olhos, falando dos corretivos, e mais ainda, especialmente a respeito dessa nova versão hidratante. É um corretivo que eu vou usar bastante, sim, mas no dia a dia, não para uma make mais elaborada, se eu precisar para ir uma festa ou algum evento, eu daria preferência a esse aqui. Mas no dia a dia, onde a gente quer um acabamento mais natural, ela sim é perfeita para essas ocasiões. Inclusive, ela me lembra muito o corretivo Care and Glow da Lancôme, que também tem essa característica de ser um corretivo mais hidratante, com sérum na sua composição e que traz, assim, esse acabamento muito parecido. E vocês, me contem aí o que vocês acharam. Vocês acham que vale a pena investir nesse novo corretivo?
Vocês já têm esse aqui antigo, vocês estão pensando em investir nesse novo ou não? Vão ficar só com esse antigo? Ou compraram um novo, vão ficar só com esse novo? Me contem aqui, porque eu leio bastante resenhas e gosto de ver os comentários, inclusive, de outros vídeos, para comparar a opinião e a experiência de cada pessoa. Óbvio que cada pele vai reagir de uma forma, dependendo também da temperatura ambiente que a gente se encontra. Não necessariamente a minha experiência vai ser igual à sua, e é isso que faz do mundo da maquiagem ser tão interessante. Então compartilhe aqui a sua experiência, deixa também o seu like, não esqueçam, porque esse vídeo aqui eu esperei para poder fazê-lo com muito carinho, estava doida para experimentar aqui esse corretivo e eu esperei para poder ter essa primeira impressão aqui juntinho com vocês. Então deixa o seu like, se inscreve também se você ainda não está inscrito. E agora a gente vai se ver no próximo vídeo, no próximo domingo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E um beijo, fiquem com Deus. Até lá. Beijo. Tchau.